Tudo bem, gente? Pessoal, hoje nós vamos falar então, né, vamos lá na página 36 da apostila de geografia, vocês vão ver uma imagem como essa lá na página 36, né? Página 35 e 36, na 35 nós temos lá a geopolítica da América, né, e da África, tudo bem? E aqui na página 36, ok? Nós temos ali Guerra Fria e o mundo bipolar, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, ele vai se remeter, né, à Guerra Fria, que ela vai de 1945 ao término da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela se encerra ela tem um período de 1939 a 45, ok? Depois que se termina a Segunda Guerra Mundial, nós começamos aí, né, um mundo chamado mundo bipolar entre duas grandes superpotências da época. União República Socialista Soviética, a URSS, ou simplesmente União Soviética, atual Rússia, e versus Estados Unidos da América. Então eles queriam, né, como eram super grandes potências, tá, da épocas econômicas, né, tecnológicas e armamentistas, né, bélicas, eles queriam o quê? Influenciar o mundo politicamente, ideologicamente, culturalmente, os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, ok? Então é nesse período que nós chamamos de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não houve em nenhum momento conflitos armados, né? Conflitos bélicos, tá? As vias de fato não chegaram a isso, apenas o famoso, entre aspas, blefe, né? A ameaça, ó, vocês vão se armar daí? Ah, beleza, eu vou me armar daqui. Ah, você tem essa arma? Eu tenho essa. Agora eu tenho essa, aí vocês falam, ah, então agora eu vou ter mais uma mais potente, né? Por quê? Eu consigo criar uma mais potente porque eu estou investindo na ciência, estou investindo em tecnologia, então eu vou conseguir, né, criar não somente armas, mas aparelhos, né, ferramentas que vão me auxiliar numa guerra contra você. Então as duas ali trocando essas informações aí, tá? Então, o que acontece? Nesse período da Guerra Fria, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas tudo na vida tem um ponto positivo. E é difícil falar isso porque até na guerra tem seus pontos positivos. Como? Grande parte dessas ferramentas, desses aparatos, né, que foram criados, elaborados ao longo da Guerra Fria, hoje você utiliza inclusive no seu bolso, tá? Eu já vou explicar melhor. Ao longo dessa Guerra Fria, não somente as armas, né, aquelas armas nucleares, tá, bombas atômicas foram desenvolvidas, mas também ferramentas que ajudariam ao exército, né, da nação ali, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Exemplo, ferramentas para vigiar o território inimigo, ou para você ter uma melhor compreensão do seu território, ok? Nesse caso, foram desenvolvidos os satélites para que os soldados não pudessem se perder, né, na imensidão, né, do espaço do campo geográfico, né, da superfície geográfica, ok? Foi desenvolvido aparelhos que davam localização onde que esses soldados eles estavam, e esses aparelhos eram essa localidade era captada por satélite, que dá origem hoje aos GPS, que traduzindo, né, é o Global System Position, ou Sistema Global de Posicionamento, tá? Aquele mapinha que você vê bonitinho no GPS, por trás daquele mapinha, o sistema operacional tem uma série de linhas na verticais, que são as longitudes, e várias linhas na horizontais, que são as latitudes, dando a precisão exata da localidade que você está na superfície terrestre. E essa imagem era captada instantaneamente por satélites. Todos esses aparelhos foram criados na Guerra Fria, mas não tinham intenção de servir para a sociedade. A princípio era para fins bélicos, fins armamentistas, tá? Do exército. Segundo, outra coisa também importante é a radiotransmissores, que esses radiotransmissores, para um pelotão falar com o outro, né, ali no combate, né, hoje eles dão origem aos celulares, ok? Então, tudo isso vai se desenvolvendo. Nas aulas passadas, nós tínhamos falado aí da terceira revolução industrial, né, a revolução tecnológica, científica e informacional. Nós tínhamos falado das transnacionais, globalização e tudo.
né? Isso só foi possível com esse desenvolvimento, olha só, a globalização, né? Ela tem sua maior expressividade nesse período aí. A terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica e informacional proposta pelo geógrafo Milton Santos, ela tem início a partir de 1960. Ora, no período, o que está acontecendo no mundo nesse período? A Guerra Fria, que vai de 45 a 91. Então, essas tecnologias investidas na guerra, essas pesquisas, né, a ciência, que a princípio foi estudada, né, começou a ser estudada para auxiliar, para ser uma ferramenta, uma arma a mais para os dois países ali, a fim de controlar o mundo com suas ideologias e políticas, né, passa a ser utilizada agora no cotidiano, na vida das pessoas, tá? Então, né, e depois que terminou a Guerra Fria, continuou a desenvolver essas pesquisas, ok? A Guerra Fria mesmo acaba em 1991. É nessa década de 90 que nós temos a chegada da internet dentro do nosso contexto, né? E do nosso cotidiano aí passou a ser usado por milhões de pessoas. Aí depois vem os sites de relacionamentos pessoais, né? As mensagens quase que instantâneas. Infelizmente, tá? Infelizmente, junto a esse pacote aí de coisas positivas, vem também a transmissão de notícias falsas, que é as famosas fake news. Então temos que tomar cuidados, né? Enfim, ok? Porque a internet é uma ferramenta. Gente, uma ferramenta você pode usar ela para o bem, mas infelizmente também tem pessoas que acabam utilizando para o outro caminho, né? Não é o nosso caso, obviamente, tá? Por exemplo, estamos utilizando para estudar, algo extremamente positivo, que se fosse há 100 anos atrás dessa pandemia, e se nós estivéssemos em aula, nós não poderíamos continuar com os nossos estudos aqui. Não tinha internet, não tinha computadores, ninguém sabia. Há 100 anos atrás, ninguém sabia a existência de computador, ele não existia, né? Ninguém sabia o que era internet, o que era celular, porque não existia, ok? Essas ferramentas tecnológicas, elas passam a ser desenvolvidas, né, ao longo da Guerra Fria. Mais uma vez eu friso, primeiramente foram utilizadas para pesquisas armamentistas e bélicas, em um possível confronto entre a União Soviética e Estados Unidos, posteriormente passando a ser utilizada passando a ser utilizada no dia a dia, tá? Então, se a gente pega aí na página 36, né, nós temos lá o mundo bipolar, a bipolaridade está escrito ali embaixo, né? O que é essa bipolaridade aí da Guerra Fria, né? Essa bipolaridade ela ficou geopoliticamente caracterizada pela constituição de duas grandes áreas de influência em torno das suas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Surgiram importantes alianças militares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era americana, né, de fundação americana ali, representando o bloco capitalista, tá, a ideologia capitalista, e o Pacto de Varsóvia, gente. O Pacto de Varsóvia foi uma união, né, dos países socialistas, na qual eles criaram a União Soviética, ok? No Pacto de Varsóvia. Aqui nós temos, né, aqui embaixo nós temos o mapa, ó, a Europa, cenário geopolítico após a Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, isso aqui tudo fica dividido. Então nós temos aqui os países em verde, que hoje a maior parte desses países pertence à União Europeia, ok? Que foi incentivada pelos Estados Unidos. Foi assim, ó. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa tinha a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, estava tudo na treta da Segunda Guerra Mundial. Mesmo a nação que sai vencedora, se olhar para trás, né, no seu território, vai ver que na verdade venceu, entre aspas, a guerra, mas perdeu para si mesmo. Porque uma guerra, né, tudo para, tá? Nada entra, nada sai, né, o ambiente são destruídos, então só tem prejuízo e desperdício, e o maior prejuízo de todos irreversível, a vida, né? Porque a economia dá para se reerguer novamente, assim como foi a Europa. Mas os Estados Unidos, ele nessa época, tá? Eles elaboraram, como a Europa estava destruída, para atrair a Europa, para fazer a Europa ser aliada, ó, vocês são a Europa, para fazer vocês serem aliados a mim, se eu precisar entrar numa guerra, vocês vão me ajudar, ok? Os Estados Unidos ele ganhou muito dinheiro com as indústrias, inclusive indústrias bélicas, fabricação de armas, tá?
Era uma guerra, o cara vai fazer armas, vai vender, ganhou dinheiro, né? Então, e fora o território dos Estados Unidos, que é muito rico em recursos minerais, naturais, muito ouro, enfim, né? Por ser o quarto maior país do mundo, né? Então, o plano, eles elaboraram um plano que chama Plano Marshall. O Plano Marshall chegou e falou assim para a Europa, eu vou injetar dinheiro para vocês, eu vou dar dinheiro para vocês se reconstruírem, reerguerem as suas cidades, tá? Só que o que eu quero em troca é que vocês sejam meus aliados. Se eu precisar entrar na guerra, vocês vão me ajudar na treta, entendeu? Então, o que acontece? A Europa Ocidental, essa parte que tá de verdinho, falou, não, beleza, tá bom, combinado, né? Combinado. Então, o Plano Marshall injeta dinheiro na Europa, reconstrói a Europa, ok? Tanto é que eles criam um banco para injetar o dinheiro para ser injetado na Europa e ajudar na reconstrução da Europa, que é conhecido como BIRD, né? É o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, isso seria do mundo inteiro, mas a princípio foi utilizado na Europa porque era a Europa que precisava da ajuda ali. Então a Europa ela consegue se reerguer, tal como nós vemos hoje, países, né, com qualidade de vida excepcionais, ali como você vê a Noruega, Reino Unido, né, Portugal, enfim, tá? E, contrapartida, né, tinha países que não gostavam do sistema capitalista de produção, porque achavam um sistema explorador de mão de obra, né, e resolveram assinar o Pacto de Varsóvia. Falaram, não me identifico com o capitalismo, é o direito deles, tá? Eu vou pro lado socialista da coisa. Então, assinaram o Pacto de Varsóvia, na qual englobava aqui, olha só, a ex-União Soviética, né? Aliás, ex-União Soviética, não, perdão. Tá? Aliava a União Soviética, atual Rússia, e os outros países ali que eram próximos a ela. Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria. Na época era a Tchecoslováquia, que depois a Tchecoslováquia dá origem à Croácia, dá origem à Eslovênia, enfim. Né? Mas também, culturalmente, gente, eles se identificavam muito mais com a União Soviética pela própria origem da língua, né, soviética e pela própria cultura mais próxima com os soviéticos do que com a língua anglo-saxônica, do que com os americanos, tá bom? Então, né, cria-se ali essa parte aqui, olha só. O Pacto de Varsóvia dividiu os países socialistas da Europa dos países capitalistas da Europa. E aqui no meio nós temos, olha só, na divisão, a chamada Cortina de Ferro, né? Que era uma região onde ninguém podia passar. Ali é socialista, que é capitalista, um não se dá bem com o outro, um não se bica, então não passa. Ok? Ah, mas você é socialista e ficou do lado capitalista. Fechou. Fechou, já era, você não vai passar. É ali que foi dividido, né, a Alemanha, tá? A Alemanha foi dividida no meio, o Muro de Berlim, como vocês devem ter estudado na aula de história, né, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tá bom? Então, né, ao longo da Guerra Fria, infelizmente nós tivemos essa divisão aí por conta de poder político, que nada mais é traduzindo do que a ganância, a arrogância do ser humano, que o ser humano é ganancioso, que é sempre mais e mais, né? Não precisava nada disso, né? Dessa ignorância de dividir aqui o mundo e sim viver em harmonia, né? Mas não foi bem esse o cenário que nós encontramos ao longo da história, né? De vários fatores aí. E nessa época dizia que o mundo era bipolar. União Soviética versus Estados Unidos da América, que essa imagem que só mostra, né, a União os países da Europa mais influenciados pelo Pacto da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que foi criada pelos Estados Unidos da América, tudo bem? Para fechar aqui, a Guerra Fria, então, ela começa depois da Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, e a Guerra Fria vai de 1945 a 1991. Tudo bem? Bom, esta aí foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre a Guerra Fria, ok? E vai cair uma questãozinha na prova sobre ela também, tá? Então eu gostaria que vocês dessem uma lida aí na página 36, a página 37. A página 37 também vai estar falando sobre a doutrina Monroe. A doutrina Monroe nada mais é do que era uma política de influenciar os países da América, né, a não serem socialistas, a serem mais para o lado dos Estados Unidos capitalistas, tá? Então daí você tem um jogo de política, né?
dentro desses países aí, tá? Mais o que eu queria passar para vocês, o importante era a Guerra Fria, o que ela é no contexto geral, e, né, se tem algo positivo em uma guerra, o que ela pôde nos transmitir de positivo através das ferramentas que antes eram usadas para o lado ruim, para a guerra. Hoje, né, nós revertemos isso e utilizamos ela para o lado do bem, tanto é que estamos utilizando aí esses equipamentos. Eu estou utilizando o celular, né, o GPS, a internet, todos os equipamentos desenvolvidos ao longo da Guerra Fria, e estamos utilizando para uma coisa positiva, que é a nossa formação educacional. Na verdade, educação com amor, né? Então é isso aí, gente. Bons estudos para vocês e até segunda-feira que vem, tá bom? Não esqueça de colocar o nome na atividade avaliativa 3, 4 e 5.